Orientação principalmente a respeito das vacinas. Agora aqui na cidade de Camaquã nós temos a Clínica Imunize, então todas aquelas vacinas que muitas vezes a gente precisava, isso é um assunto que eu já tratei com ela várias vezes, né? Há um tempo atrás a gente precisava se deslocar para Porto Alegre, para outros municípios para fazer determinadas vacinas. Hoje a gente tem a praticidade de fazer tudo em Camaquã, né, Bruna? Exatamente. Boa noite. É um prazer a Imunize estar vindo aqui conversar sobre vacina e prevenção, um assunto tão importante, né? E que a gente está aqui na região desenvolvendo um trabalho bem especial. Exatamente como o Gil comentou, as pessoas não precisam mais estar se deslocando. Pelo contrário, a Imunize veio para trazer prevenção e com a novidade também de atendimento domiciliar, que as pessoas podem fazer a sua vacinação no conforto da sua casa. Bom, a gente está numa questão climática bem complicada, né? São vários dias de muito calor. Hoje as temperaturas máximas em Camaquã chegaram aos 38 graus. Amanhã a coisa se inverte, né? A temperatura máxima não deve passar dos 27, ou seja, 10 graus a menos na temperatura máxima do dia amanhã, sexta-feira. Isso acaba mexendo com o nosso organismo. E por mais que o governo se esforce para fazer a distribuição de vacinas contra a gripe, muitas vezes essa distribuição começa de forma mais tardia. E a rede privada tem essa vacina, aliás, até mais completa do que a do SUS. Exatamente. Nós já iniciamos, inclusive, a vacinação e a vacina que a Imunize trabalha é a vacina quadrivalente, ou seja, ela tem 2 cepas do vírus influenza do subtipo A e 2 cepas do subtipo B, diferente daquela oferecida na rede pública, que é a vacina trivalente, que tem 2 do subtipo A do vírus influenza e apenas uma do subtipo B. Então, o pessoal que quiser, né, as pessoas que quiserem ampliar sua proteção, elas podem estar procurando a Clínica Imunize, que nós já iniciamos a vacinação da vacina neste ano. Bom, existem algumas empresas que acabam disponibilizando doses de vacina para os seus colaboradores, já nessa forma antecipada, já numa vacina um pouco mais completa, justamente para auxiliar esses colaboradores. Como é que funciona? Esses colaboradores precisam ir até a clínica? Muito importante, Gil, bem interessante o comentário. A Imunize, ela tem um trabalho de imunização corporativa, ou seja, a gente oferece as vacinas para todas aquelas empresas com preço e condições especiais, para todas aquelas empresas que querem estar imunizando os seus colaboradores, porque a gente sabe, né, Gil, quando a pessoa tem sintomas gripais, isso acaba trazendo atestados, falhas, né, no dia a dia, funcionário gripado, né, um medo e receio até no restante da equipe. Então, as empresas não precisam mais se preocupar. Nós trazemos todo um plano especial para essas empresas de imunização corporativa. As empresas podem estar entrando em contato conosco através dos canais de atendimento no nosso Instagram, @imunizecamaquã, ou através do nosso WhatsApp 51, que é o 997805310. E ali nossa equipe toda de atendimento está preparada para fazer um atendimento bem especial para aquelas empresas que querem aderir à nossa proposta comercial. Bom, o que muda da vacina da gripe do ano passado para essa desse ano? Bom, as vacinas é bem importante esse ponto, porque às vezes a pessoa acha que fez a vacina no ano anterior e não precisa mais fazer esse ano. Todos os anos, então, nós temos o que nós chamamos, assim, no nosso país, regiões sentinelas, que são clínicas ali selecionadas que fazem pesquisas da síndrome respiratória aguda dos vírus mais prevalentes no ano. Ou seja, então eles fazem uma pesquisa, né, daquilo que estava mais prevalente no ano para poder fazer o desenvolvimento da vacina. Então, todos os anos, nós temos vacinas com cepas diferentes do vírus influenza, porque a influenza é um vírus que sofre diversas mutações. Então, todos os anos, a gente tem uma vacina formulada especialmente para as cepas que vai se esperar para a temporada em questão. Bom, quem fez a vacina, por exemplo, no mês de maio do ano passado ou no mês de junho do ano passado, precisa esperar fechar um ano para poder fazer? Não é necessário, tá? A vacina, o intervalo entre as vacinas é de 30 dias. Então, às vezes a pessoa também pensa, né? Nossa, fiz em junho, vou ter que esperar. Não precisa.
pode já entrar em contato com a Imunize e já está se imunizando. E é bem importante, Gil, as pessoas entenderem que as vacinas, elas são para prevenção, né? Muitas pessoas comentam, eu não vou tomar vacina porque eu tomei e acabei me gripando. Isso é um grande mito, né? As pessoas às vezes deixam para fazer a vacina lá no inverno, quando a gente tem uma alta prevalência do vírus, e a gente não pode esquecer que no dia que a gente faz a vacina, até o meu sistema imunológico estar preparado para combater o vírus, isso leva em média de 2 a 3 semanas. Então é muito importante que as pessoas já iniciem a vacinação antes do inverno, que é onde a gente vai ter mais prevalência. Lembrando também que o vírus da influenza, ele é um vírus de uma transmissão muito alta, ou seja, contato próximo, através de tosse, secreção respiratória, eu já estou transmitindo. Então é importante que o quanto antes eu consiga fazer a vacinação para fazer a prevenção, é melhor. Bom, existe algum tipo de público que não possa fazer essa vacina? Olha, Gil, a gente sempre faz uma avaliação e uma anamnese conforme cada paciente, tá? As contraindicações que a gente tem hoje, às vezes as pessoas perguntam assim, pessoas alérgicas ao ovo, por exemplo, né? Pode fazer a vacina? Podem fazer. Hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Imunizações nos traz que mesmo pessoas que tiveram reações anafiláticas após a ingestão do ovo podem estar fazendo a vacina. Já o Ministério da Saúde nos traz uma informação um pouco diferente, que pessoas que tiveram urticária após a ingestão do ovo, ou seja, coceira e vermelhidão na pele, eles podem fazer sem problema nenhum. Pessoas que tiveram anafilaxia devem fazer, mas em um local mais adequado com assistência médica, né? E lembrando também que nós devemos priorizar os grupos de pessoas com idosos, gestantes, crianças, né? E imunizar essa população mais especial. Mas a vacina ela é indicada a partir dos 6 meses de idade e não tem restrição de idade. Às vezes o paciente está passando por alguma terapia, imunossuprimido, e às vezes tem exceções que naquele período o paciente não vai poder estar realizando a vacina. Mas isso também a gente vai fazer caso a caso individual. Bom, nas campanhas que são realizadas pelo Ministério da Saúde, aquela famosa vacina que o pessoal faz no posto, a gente tem algumas limitações. Por exemplo, num primeiro momento, são os profissionais da área da saúde, são idosos, são pessoas que têm algum tipo de comorbidade. Esse é o grupo de pessoas que são os primeiros a receber a vacina. Na rede privada também é necessário esperar que esse público seja atendido primeiro? Não é necessário. Tá? Na rede pública, eles priorizam, então, os grupos de risco. Quem são os grupos de risco? Né? Diabéticos, pessoas com problemas cardiorrespiratórios, gestantes, crianças. Na Imunize, qualquer pessoa pode chegar na clínica que hoje já vai estar fazendo a sua imunização. Lembrando também, Gil, que nós temos atendimento domiciliar. Então, aquela pessoa que tem um bebê, que já quer aproveitar, fazer a vacina no seu bebê, já pode também estar se imunizando, imunizando os avós, imunizando toda a família. É só entrar em contato conosco e nós vamos e fazemos a vacinação completa. Bom, eu fui até uma unidade básica de saúde do município e eu fiz a vacina do Covid-19. Ou então, daqui a pouco é uma pessoa que teve a oportunidade de ir para um estado onde já acontece a campanha de vacinação da dengue e fez a vacina da dengue lá. Aqui no Rio Grande do Sul ainda não está disponível. Eu preciso esperar um determinado período para poder fazer a vacina da gripe ou ela não tem nenhum tipo de interferência? Muito excelente pergunta. As pessoas às vezes acham que as vacinas, todas elas, a gente precisa dar um intervalo. Tá? A vacina do vírus influenza, a vacina da gripe, ela é uma vacina inativada, ou seja, o vírus ele está morto, incapaz de causar doença. E por ela ser essa vacina inativada com essa tecnologia, ela não precisa ter intervalo nenhum com qualquer outra vacina. Tá? Inclusive, se pessoas que querem atualizar o seu cartão de vacinas no momento que forem fazer o influenza, elas podem chegar e atualizar o seu cartão. Não precisa intervalo nenhum, pode ser realizada com a Covid-19 no mesmo dia, pode ser feita com a vacina da dengue, não tem problema nenhum, não há restrição de outras vacinas. Bom, um assunto de grande preocupação aqui no estado do Rio Grande do Sul, além, é claro, dessas doenças respiratórias, diz respeito à dengue.
né? Existem campanhas, o próprio governador Eduardo Leite, nessa semana, divulgou um decreto de situação de emergência no estado com relação ao grande quantitativo de mortes nesse ano de 2024 por dengue. Essa vacina da dengue, ela já está disponível na rede privada? Não, Gil, infelizmente, a informação que nós temos até o momento, que foi o fabricante da vacina, ele informou uma nota técnica para as clínicas privadas de vacinação, que nesse primeiro momento eles estão priorizando os estados de maior incidência. Então, neste momento, nós ainda não temos nenhuma previsão de chegada. O que nós estamos fazendo na Imunize hoje é uma lista de espera para todas aquelas pessoas que têm interesse em estar realizando a vacinação. Assim que nós tivermos maiores informações, nós vamos estar entrando em contato com todas aquelas pessoas que têm interesse em fazer a vacina. Esperamos que essa situação mude, né, Gil? Estamos tendo muitos casos e, infelizmente, o nosso estado não está recebendo nenhuma dose. Camaquã já tem um caso confirmado de dengue e tem um outro em suspeita, em avaliação, aguardando o resultado de exames. Bom, além da vacina da gripe, quais são as outras vacinas que nós temos à disposição na Clínica Imunize? Bom, na Imunize nós trabalhamos com vacinas para todas as idades, desde bebê até a fase adulta. Nós temos vários calendários de vacina. Temos calendário de criança, calendário do adolescente, calendário do idoso, do adulto. Então é bem importante que as pessoas que tiverem dúvida entrem em contato. A nossa clínica, a Imunize, faz um trabalho bem especial. Nós analisamos caso a caso, nós fazemos uma consulta, né? Porque as vacinas, por mais que elas tenham indicações, né, de uma idade assim vasta, como por exemplo o vírus influenza, mas nós precisamos avaliar no momento que aquela pessoa chega na Imunize, se aquele paciente está apto a fazer a vacinação, porque a gente tem que fazer toda uma história, né, do paciente, se ele está na data certa, se aquela vacina é indicada para ele, se ele não tem nenhum sintoma no momento, que a gente tem restrição quando o paciente está com febre, não deve estar fazendo a vacinação, se ele não tem nenhuma outra doença associada. Então nós fazemos toda uma avaliação desse paciente na Imunize, mas nós temos vacinas para todas as idades. Bom, quando nós temos uma criança, essa criança geralmente ela tem o seu cartão de vacina, né, que é todo ali colocado. Depois a gente cresce, a gente acaba perdendo esse cartão. E aí como é que funciona quando a gente chega na Imunize? Eu consigo fazer essa vacina mesmo sem ter esse cartão? Olha, um lema que a gente fala na clínica de vacinas é assim: vacina dada é vacina registrada. Então, por exemplo, se o paciente chegou lá na Imunize e a gente não tem histórico desse paciente, se ele já fez a vacina ou não, o ideal é vacinar. Mas na Imunize, todas as vacinas que nós realizamos, nós registramos no sistema do SUS, que as pessoas podem acompanhar através de um aplicativo que se chama Conect SUS. Ali a gente coloca toda a relação de vacinas que foram feitas na nossa clínica. O paciente pode acessar pelo aplicativo, porque hoje em dia, né, Gil, ninguém mais vai viajar, ninguém vai ficar carregando um cartão de vacina. Então, por esse aplicativo, as pessoas podem acompanhar, porque nós registramos todas as doses que nós aplicamos. Bom, para quem não sabe, esse aplicativo ele surgiu principalmente na época da pandemia, né? Justamente para tentar evitar esses transtornos que muitas vezes as pessoas não tinham esse cartão. Então, através do aplicativo fica mais fácil. E a Imunize é uma das clínicas que está habilitada para cadastrar essas vacinas naquele aplicativo. Exatamente. Inclusive, se o paciente chega e a gente observa que está anotado na carteira dele e não tem no aplicativo, a gente também pode fazer a transcrição das doses para o paciente não ficar sem o seu registro ali adequado. Mas nós fazemos tudo isso, a Imunize registra todas as doses para melhor conforto do paciente. Existem alguns destinos que, quando vai fazer uma viagem, há obrigatoriedade de algumas vacinas. Como é que funciona para colocar elas em dia para poder realizar uma viagem? Exatamente. Bom, tem alguns lugares que exigem a vacinação, como por exemplo febre amarela. Então, quando a pessoa vai viajar, o ideal é que ela se organize já 30 dias antes para poder estar procurando as doses, porque geralmente a pessoa, antes da data da viagem dela, ela precisa fazer essa vacina 15 dias antes. Por quê? Porque ela precisa estar com o sistema imunológico já preparado até a região que ela vai viajar. Mas nós fazemos também toda essa pesquisa com o paciente, o lugar, quais são as vacinas necessárias, as doses que ele precisa fazer, a idade. A Imunize faz toda essa consulta, né, gratuita para o paciente.
Bom, a gente está recebendo aqui participações dos nossos telespectadores. A nossa telespectadora, a Sandra, ela está perguntando o seguinte, ainda falando sobre a vacina da gripe. Ela está com sintomas gripais, ela pode fazer a vacina? Pode fazer. A única restrição que não pode fazer a vacina é se o paciente está com febre. Por quê? Quando aquele paciente está com febre, o sistema imunológico dele já está mais frágil. Então, o ideal é que espere passar. Mas sintomas assim de resfriado, uma tosse ou uma leve dor de garganta não impede de a pessoa estar fazendo a sua vacina. Bom, o nosso telespectador, o Henrique, ele diz que possui um familiar que está acamado. Ele pergunta se é possível agendar uma visita da Clínica Imunize para fazer essa aplicação. Com certeza, a Imunize faz a aplicação. Aonde o paciente estiver, nós vamos e fazemos todas as vacinas que esse paciente precisar fazer. Inclusive, as pessoas podem estar entrando em contato de novo através do nosso WhatsApp, que é o 997805310, e passar as informações, o cartão de vacina, porque aí nós fazemos toda uma consulta até para avaliar, né, Gil, se essa pessoa não tem mais alguma vacina a ser feita, toda a necessidade do paciente, a Imunize vai estar atendendo. Bom, principalmente crianças, elas possuem um calendário específico para determinadas vacinas, ou seja, há um período em que essas vacinas devem ser feitas. Muitas vezes os pais ficam em dúvida, por mais que tenhamos uma carteira ali que mostra as datas em que essas crianças precisam fazer essa imunização, restam algumas dúvidas. Vocês auxiliam esses pais também nesse sentido? Auxiliamos. Gil, com a pandemia, né, se levantou um movimento assim anti-vacina, pessoas que trazem muitos mitos, né? Essa semana lá na clínica ainda atendi uma mãe que me comentou que estava com medo de realizar a vacina da febre amarela por causar meningite, porque uma outra mãe da escola trouxe essa informação para ela. Então a gente tem que ter muito cuidado e buscar atualização com um profissional qualificado. Na Imunize, nós passamos todo esse suporte. Muitas mães têm insegurança em estar vacinando seu filho, muitas têm medo das reações adversas e eu sempre converso com as mães. Nós temos que ter medo da doença, né? Reações adversas na clínica privada, elas tendem a ser bem menores. Nós trabalhamos com vacinas inativadas que causam menos reações adversas, mas isso não é um impedimento de deixar de vacinar o seu filho, pois infelizmente, em função de nós termos uma queda vacinal, nós estamos com um risco de retorno de doenças, como por exemplo o sarampo, né, que nós nem escutávamos mais e nos últimos tempos tivemos casos de sarampo. Então não devemos deixar de fazer essa vacinação, lembrando que a vacinação é a melhor forma de prevenção. E também, Gil, tem algumas doses, algumas vacinas que o paciente precisa fazer o reforço. Então isso é bem importante também quando a mãe chega lá na clínica, a gente presta todo esse suporte, né? Quantas doses essa criança tem que fazer, porque às vezes são 2, 3 doses, mais um reforço. Então é bem importante não atrasar os esquemas vacinais, porque a criança ela só vai estar protegida depois que ela tomar todas as doses. Bom, a Clínica Imunize fica junto do Laboratório Exame. Exatamente, estamos localizados ali na Rua Luísa Maranich, 614, na sala 202. Bruna, deixa eu agradecer mais uma vez a tua participação aqui. Acho que é muito bom a gente poder esclarecer as pessoas, porque a gente vive um momento em que as pessoas acabam recebendo um turbilhão de informações todos os dias através do smartphone, através do celular, muitas vezes através do WhatsApp principalmente. E grande parte, segundo um estudo que foi divulgado recentemente, 80% dessas informações são falsas. Então, a gente traz aqui no programa especialistas, pessoas que são dessas áreas justamente para acabar com mitos, com inverdades que são divulgadas pelas redes sociais. E mais uma vez, a gente pede, quando você tiver qualquer dúvida, quando chegar uma informação, principalmente aquela informação mirabolante, né, que pega todo mundo de surpresa, aquela informação de grande impacto, busque saber se essa informação é verdadeira ou não. Muito obrigado por vir aqui fazer esse trabalho útil para a nossa comunidade. A Imunize que agradece e lembrando então que todos aqueles que tiverem dúvidas podem estar entrando em contato conosco através dos nossos canais de atendimento, que é o nosso Instagram Imunize Camaquã, ou através do nosso WhatsApp, que é o 519-9780-5310. Muito obrigada!